Mandando aqui os convitinhos para o pessoal começar a entrar, que hoje essa live vai ser muito bacana também, cheia de conteúdo, com o incrível Jack Schauman. Inclusive ele já entrou aí, pontualíssimo. Vamos mandando os aviõezinhos, vamos convidando o povo, que vai ser muito legal esse bate-papo de hoje. Você pode falar para essa live desse sexto andar aqui, fazer uma embolada, entendeu? E aí o Alisson. Aqui, ó, para duas semanas aqui, ela tá o resto. Gente, eu tô mandando aqui os convitinhos, tá? O pessoal aproveitar esse conteúdo que vai ser muito bom. Orlando, estamos aqui também. O tema de hoje vai ser, vamos falar sobre o network, né? E uma coisa que é muito importante para o mercado imobiliário, que é, olha aí o Jaque. E aí, boa tarde a todos. Tudo bom, a todos? Jaque? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer revê-lo, né? Que bom. Nesse momento aqui com essa live. A gente vai falar um pouquinho, estavam me perguntando aqui, o pessoal estava perguntando aqui, querendo entender um pouquinho o tema, né? Que é justamente a questão que hoje é muito comum para vários segmentos. Como começou há algum tempo atrás, né? 1, 2 anos, a tal da pejotização, né? Então, hoje as empresas trabalham muito com parcerias, né? Você vê muitas associações, por exemplo, no mercado imobiliário, nós não somos CLT, né? Então, todos os corretores que estão junto de alguma imobiliária, eles são associados. Às vezes, eles não têm nem o CNPJ, ele tem um contrato de associado, né? Então, a gente trouxe o Jaque, gente, que ele vai se apresentar aí, mas ele é um grande especialista. Eu tive o prazer de participar de uma reunião com ele, né, com as especialistas, aquele grupo lá que eu participo, e ele trouxe assim vários insights, várias coisas legais, principalmente para quem vive como a gente, nesse universo de parcerias e de associações e de comunidade, né? Tudo bom, Jaque? Se apresente aí para o pessoal te conhecer. Já está entrando aí o pessoal do mercado imobiliário, tem de outros segmentos também, mas o pessoal do mercado imobiliário é quem mais entra aqui na nossa live. Quem mais participa. Okay. Que bom. Bem, então, Michele, é um prazer muito grande estar aqui com você nesse momento e mais ainda podendo agregar e contribuir para tantos profissionais que nesse momento buscam crescimento, desenvolvimento, melhoria na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão. E você muito bem falou, hoje nós temos um mundo diferente. O mundo já era diferente em função da própria estrutura, do desenvolvimento, de tudo. Mas aí, então, a gente já sabe, essa história já está muito falada, depois de tudo isso que já aconteceu, de pandemia, de isolamento social, de encapsulamento dentro de casa, nós vimos que hoje, como a gente fala em networking, antigamente a gente, quando via network, era somente a questão do cartãozinho. Vamos trocar cartão, eu entrego o meu, você entrega o seu. Mas essa proposta ela já vai ficar ou já está entrando num desuso. Então, hoje é uma outra forma de pensar, não é? E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso já já. Mas, assim, para as pessoas saberem quem é o Jack Schauman, eu atuo na área de consultoria desde o ano 2003. E uma das áreas que eu procuro desenvolver mais, principalmente na empresa, que é a empresa Jack Schauman Consultores Associados, é trabalhar formação de redes e centrais de negócios. E esse aí é um dos carros-chefes da nossa empresa. Além de nós termos também consultoria organizacional, trabalharmos a parte de a gestão sistêmica dentro das organizações, mas esse é um braço da Jack Schauman Consultores Associados que a gente tem procurado fortalecer mais. E os resultados têm sido muito exitosos.
nós temos percebido como alguns segmentos, quando descobriram que trabalhar em rede é uma forma de enfrentar melhor as situações adversas do mercado, e aí então eles começaram a fluir para essa nova forma de atuação dentro do mercado. Então, basicamente, a Jack Schauman, ela foca nesse processo, nessa forma de trabalho, ok? Ótimo. E já que me fala uma coisa, a gente sabe que quando você está trabalhando em rede, né, você tem várias cabeças com vontades, com formas de trabalho diferentes, com pensamento diferente, com ideias diferentes, cabeças pensando diferente. Como é que você consegue assim fazer com que essas pessoas pensem no objetivo comum, né? Assim, porque para você trabalhar em rede, você tem que ter um objetivo comum. Você tem, por mais que você tenha ali as linhas de pensamento diferentes, trazendo para o universo do mercado imobiliário, uma imobiliária. O objetivo dela, por exemplo, é vender imóveis, né? O máximo de imóveis possível. Aí você vai trabalhar os nichos de mercado, é o econômico, é o médio alto, é lote, né? Você vai definir o seu nicho. Como é que você consegue, dentro da tua didática, das tuas dinâmicas, né? Alinhar o pensamento dessas pessoas para aquele objetivo? Ótimo. Uma pergunta, eu acho que a pergunta mais importante você já começou com ela. Olha, formar uma rede de negócio, você forma quando as pessoas estão imbuídas de uma vontade única, que é poderem trabalhar juntas para ganharem juntas. Uhum. Isso já é uma realidade há muito tempo dentro do Brasil, na região sul, sudeste. Ainda nós aqui do norte, nordeste e um pouquinho do centro-oeste, nós ainda temos muito uma cultura individualista. É a cultura de que eu faço a minha vida sozinho, eu tenho a minha empresa sozinho, eu estou no mercado sozinho e eu não dou o pulo do gato para ninguém. Não é? Ninguém tem o hábito, nem foi criado, não foi uma cultura associativista, uma cultura cooperativista. Isso não existe aqui no estado do Ceará, nem no Nordeste. É verdade. Uma coisa, você tocando nesse assunto, a gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de rede de açaí, né? Quando começou a açaí em Fortaleza, o cara que teve o pulo do gato de montar a primeiro açaí, que eu não sei quem foi, aí ao invés das pessoas se reunirem, se associarem, dizer, gente, vamos vender açaí, vamos comprar todo mundo açaí no mesmo canto que a gente consegue ganhar preço e tal, começou todo mundo a abrir açaí um do lado do outro, um do lado do outro. Então, acaba gerando aquela competitividade que não, às vezes não é saudável, né? Porque você fica ali competindo, é o mesmo açaí, só que um compete, vão competir com o quê? Com preço. E acaba que, né? Acaba que não dá. Em algum momento vai ter aquela super oferta e alguém vai começar a sair do circuito, vai acabar tendo prejuízo, né? Assim? Isso. E aí começou da forma errada. Então, quando eu falei sobre a cultura associativista, nós não temos isso aqui. Então, é preciso começar a conscientizar os profissionais que pretendem trabalhar em rede para que eles aprendam a trabalhar em grupo. Isso é um aprendizado. Existe uma metodologia que nós desenvolvemos e que nós aplicamos e as pessoas começam a entender como é um trabalho em grupo. Porque quando eles se juntam, no seu ramo, no ramo imobiliário, pode ter vários profissionais da área que, quando se juntam, eles podem até pensar numa coisa só. Mas a pergunta é, o objetivo é em comum? Verdade. Cada um busca a vantagem do grupo ou busca vantagens individuais, vantagens pessoais? Existe algo que eles possam estabelecer como objetivos de ganho para ambos? Ganhos mútuos? Então, quando as pessoas elas começam a entender como é a cultura associativista e cooperativista dentro de uma metodologia de trabalho, então elas têm que primeiro amoldarem-se em razão de comportamentos que devem ser mudados para que depois eles possam ir para os lados que a gente chama pecuniário. Então, na sua fala do açaí, o que é que aconteceu? Eles começaram a formar um bando, não era um grupo, era um bando de empresários que queriam ganhar dinheiro, mas não queriam ganhar juntos. E aí o que aconteceu? Nada, não acontece nada, porque eles não sabem trabalhar em grupo, e principalmente quando tem um objetivo financeiro.
Então, a rede, ela não pode ter em primeira monta, em primeiro espaço, a questão financeira. Ele tem que pensar primeiro que ganho nós vamos ter em grupo. Então, quando se pensa no ganho em grupo, você tem ganhos econômicos, que eles Perfeito. transcendem os ganhos financeiros. Então, isso é plenamente possível, desde que haja um agente externo ajudando esse grupo que quer se amoldar no espírito do cooperativismo, entendeu? Entendi. E é perfeitamente lógico, né? Isso. As pessoas trazem muito essa coisa da rede, a pessoa pensa, vai virar um sindicato. É diferente, rede e sindicato, não é? Sim, completamente. O sindicato ele é mais uma ação patronal, apesar dele trazer melhorias para um segmento ou um setor, mas o sindicato ele não vai viabilizar compras em conjunto. O sindicato ele não vai fazer com que os membros estejam prospectando negócios, porque a visão dele não é eminentemente empreendedora. A rede é diferente. A rede tem, em primeira instância, uma visão empreendedora. A rede é para que os associados ao empreendimento coletivo ganhem dinheiro juntos. Entendeu? Então, a rede, então, ela se assemelha a uma cooperativa, é isso? Pode, não necessariamente uma cooperativa é uma rede. A cooperativa ela é mais complexa. Por quê? Porque a cooperativa ela tem literalmente ganhos financeiros porque ela pode, com o CNPJ dela, comprar, vender. Uma rede, ela trabalha ganhos econômicos, ela é sem fins lucrativos. Porém, a rede é uma associação empresarial formalizada, tem CNPJ, mas o que é que ela faz? Ela faz com que um setor, um segmento em que alguns empresários estão juntos, possam prospectar negócios e melhorias em instituições públicas ou privadas. Entendi. Entendeu? Coisa que por exemplo, a Michelle ela é proprietária de uma empresa no segmento imobiliário. Ok. Se você sozinha quiser prospectar uma melhoria, um ganho para o seu negócio, é provável que você tenha dificuldades, porque qual é a instituição que vai querer entregar a você algum ganho econômico só a você? Porque como é que ele vai justificar que ele entregou um dinheiro para a Michelle, não é? Com certeza. Não é verdade? Agora, se a Michelle chega com um grupo de 10 ou 15 empresários do mesmo segmento, e eles estão engajados, estão trabalhando juntos, têm objetivos, têm planejamento e querem um projeto para desenvolver o setor, você com certeza vai conseguir recursos, vai conseguir ajuda, porque está num grupo empresarial, não é somente a sua empresa. Então, essa é a grande tônica do trabalho, entendeu? Perfeito. Eu acho assim, hoje o mercado imobiliário, ele realmente é muito individualista, né? Apesar de a gente ter os corretores associados, mas se você pegar os donos das imobiliárias, né? Cada um olhando para o seu lado, cada um fazendo o seu. É mais difícil, hoje, pelo menos, você ter essa união, né? Eu posso falar dessa forma. E para a gente seria muito bom, porque inclusive todo mundo, por exemplo, reclama do Cresce, que o Cresce isso, que o Cresce aquilo, Tibério, que não me escute, mas realmente é uma reclamação praticamente única do setor, né? Algumas melhorias que o Cresce poderia fazer. E se a gente sozinho, como você falou, se eu chegar lá sozinha como Metrix, eu vou só ser mais um falando. Agora, imagina se eu chego com um bloco de imobiliárias, né? Com um bloco de empresários que pega aí, sei lá, 40%, 50% do volume de venda, né, do negócio. Então, já é uma força muito grande. E não só para o Cresce, né, mas para, por exemplo, uma construtora. Se você chegar lá com um grupo de imobiliários, vamos dar exclusividade aqui para esse produto aqui só para a gente. Somos 3 imobiliários, 4, 5, 10 fortes, tal. Então, assim, quando você une forças, você consegue realmente otimizar isso. E uma coisa também que a gente vê muito aqui no Nordeste, de forma geral, no Ceará, eu trabalhei muito em Natal, no Rio Grande do Norte também, e vi a mesma dificuldade. É como você falou, o empresário aqui, ele não gosta de dividir, por exemplo, a tecnologia, a ideia, a criatividade. Assim, ele fica ali no mundo dele e não dissemina aquilo, né? Isso. Então, eu tenho em mim aquela coisa de que eu preciso
melhorar as pessoas, né? Então, assim, o meu time de vendas, eu estou todo o tempo investindo neles e treinando e trazendo pessoas que agreguem valor para capacitá-los. Aí o povo diz, ah, Michele, mas quando o teu pessoal souber, por exemplo, mexer no digital, eles vão sair e vão fazer por conta própria. Que bom que eles vão fazer, mas eu quero tratá-los tão bem e quero que eles se sintam tão bem e ganhando junto comigo aqui, que eles aprendam, mas que eles também queiram ficar. Eu acho que essa é a grande sacada da rede, né? É que você Sim. aprende junto, soma forças e faz com que as pessoas cresçam juntas. O objetivo é esse? Basicamente, não é somente a questão de fazer compras em conjunto, Uhum, ganharem dinheiro comprando alguns produtos que são afins, né? Cada um compra aquele mesmo produto. Se nós nos juntarmos, a gente pode comprar mais, conseguir um preço melhor, e aí sim a gente aferir um ganho. Mas antes de se pensar em uma central de compras, tem que se pensar em como nós podemos melhorar o grupo. Que grupo? O grupo de uhum, empresas, o grupo de empresários. Essas empresas, geralmente, quando formam redes, são empresas, micro e pequenas empresas. São as que primeiro aderem ou veem a necessidade de trabalhar em rede. Por quê? uhum, Porque as pequenas precisam se unirem para poderem comprar juntas, para poderem uhum. crescer juntas. Nós sabemos que grandes empresas no ramo da construção civil, alguns já estão até, têm sindicatos que já fazem compras em conjunto, eles têm central de compra, Eles não têm é? hoje a Coopead, né? Que é a É, cooperativa deles. já Compram tem. elevadores, compram cimento, Isso, compram uma série de coisas juntos. perfeito. Mas o que acontece é que o mercado, ele entra num predatismo. As pessoas ainda não aprenderam que ser competitivo não significa dizer que eu tenha que fazer uma concorrência predatória. Eu posso ser competitivo no mercado em que eu estou do lado do outro vendendo a mesma coisa. Agora, a pergunta é: qual é a sua vantagem competitiva? O que é que você faz bem feito, que só você faz e que o outro concorrente, se for fazer igual a você, vai demorar muito tempo para fazer? Essa é a Uhum, pergunta. Então, isso não se aplica só às empresas, mas aos profissionais. Você, por exemplo, que tem muitos profissionais ligados à questão de venda do ramo imobiliário, e aí eu falo principalmente da questão dos corretores, né? Esses profissionais que vão para o dia a dia, para o embate. A pergunta uhum, é: algum momento eles pensaram em trabalhar juntos? Algum momento eles pensaram em trabalhar em rede? Algum momento eles pensaram em fazer alguma coisa que pudessem ser competitivos e não uhum. concorrentes predatórios? Então, esse pensar, ele precisa ser iniciado, isso não acontece por acaso, é preciso ter alguém incentivando, e talvez você seja essa grande assim, iniciadora desse processo, né? Você hoje, quando faz uma live em que a gente começa a falar desse assunto, ele vai causar um ribuliço, como diz o outro, né? É. É um riboliço. Então, as pessoas vão querer saber como é que acontece isso. Isso já tem resultados exitosos? Tem. Olha, existe um dos setores que são mais prósperos em rede de negócio, é o setor de autopeças. O setor de Uhum. autopeças, que tem Eu a ia, Aço, eu ia falar alimentação, ó, mas autopeças. o de alimentação tem as redes também, mas Uhum, ele já está há muito tempo no mercado, né? Ele já tá consolidado. A gente, quando fala, isso aí eu já sei. Mas em uhum, outros segmentos? Então, um segmento hoje que tem tido um ganho excelente com relação a redes é o setor de autopeças. E para você ter uma ideia, a associação, que é a chamada Assopeças, e o Sincopeças, que é o sindicato deles, que trabalham em conjunto, eles hoje têm 10 redes de negócio atuando dentro da associação. 10. caramba. Olha, é rede de negócio para os representantes comerciais. Eles têm rede para o pessoal que trabalha com off-road, com conserto de Uhum, automóveis off-road. Eles trabalham com o pessoal que trabalha com acessórios, não é? Instalação de som, de acessório em veículos. Eles trabalham com o pessoal das retíficas. Cada um desses segmentos dentro do setor de autopeças tem redes. E olha, uma coisa uhum, que eu fiquei incrível. Eu, como formei praticamente às 10, que foi um trabalho que a gente empreendeu lá, na época da pandemia, no auge da pandemia, aí por volta de há um ano atrás, maio, né, abril, maio de 2020, enquanto eu tinha
alguns empresários ligando para mim, desesperados, porque estavam sozinhos, sem saber o que fazer, o pessoal das redes estavam numa confluência de ideias, ajudando um ao outro, contribuindo. Eles tinham o espírito do empreender juntos e conseguiram enfrentar com mais tranquilidade as intempéries que vieram naquele momento de pandemia. Entendeu? Entendi. Então, essa é a grande sacada de quem quer trabalhar em rede. É aprender a trabalhar em grupo, porque o pessoal só sabe trabalhar em bando. E aí fica difícil. Entendeu? É verdade. O trabalhar em bando é complicado porque você acaba que é uma fagocitose quase, né? Você acaba matando até o próprio negócio, porque trazendo aqui novamente para o mundo do mercado imobiliário. Às vezes você fica ali se degladiando por uma venda, um cliente, e aí aí acaba que o cliente não compra nem com um nem com o outro, vai atrás de um terceiro, né? Isso. Quando você começa aquela briga ali, ao invés de você sentar e vem cá, tu tá atendendo, eu também. Vamos aqui fazer uma composição? Vamos ver que os dois trabalharam, né? E vamos compor aqui para a gente fechar o negócio, né? Então, eu acho que tem que começar muito daí. É aquela coisa de você ter que ceder, né? Eu acho que uma rede, ela tem muito isso, né? De você ceder, de você ouvir, de você acrescentar também, mas é aquela coisa, é aprender a conviver em grupo, que é uma coisa que realmente é complicada. As pessoas são muito, muito individualistas. Muito. E aí, você, Michele, pode até pensar assim, mas Jaque, como é que se faz um bando se transformar num grupo? Porque um bando de gente que trabalha, talvez até no mesmo segmento, com objetivos até os mesmos. A gente quer isso. Como é que a gente faz? Bom, uma coisa que é importante é criar uma identidade grupal. É gerar um processo de conexão em que as pessoas elas se sintam pertencidas ao grupo. E o grupo ele não tem um processo de autogestão quando começa. O momento de trabalhar essas questões comportamentais tem que ter o agente externo. Então, o agente externo entra, ele faz uma sensibilização para o grupo, e as pessoas começam a entender como é que se trabalha o associativismo empresarial. E alguns, para você ter uma ideia, já na palestra de sensibilização, já se mostram completamente desconfortáveis com o que se diz ali. Né? Então, tem gente assim, não, isso aí não é para mim, não. Eu vou tomar conta da minha vida, não vou fazer isso aí, não. Né? É verdade. Então, tem gente que não se encaixa. Por quê? Porque é muito egoísta, é muito egocentrista. E aí eu digo, eu tô... E uma coisa, você nessa sua reunião inicial, você fala mesmo assim para doer na feridinha lá do egoísta? Você acredita que nessa primeira reunião de sensibilização é preciso que nós saibamos dizer respeitosamente. Você precisa saber utilizar as palavras certas, porém, faz parte do trabalho você ter que dizer o que é para ser dito. Porque se isso não for... Eles saem com... Por isso que é bom, assim, é necessário, não é nem que é bom, o mediador, né? Porque se for uma pessoa do próprio grupo, aí eu acho que a própria pessoa é que vai ser a isolada dos outros, né? Exato. Por isso que tem que ter um agente externo. Você vê, por exemplo, quando você começa a mostrar os tipos de empresários que geralmente afluem para formar uma rede, tem vários tipos, várias personalidades, e eu digo assim, eles têm umas certas idiosincrasias. A idiosincrasia é um jeito de ser. É um jeito de ser. Então, por exemplo, tem empresário que ele não acredita logo no que você diz, ele só acredita no que pega. Então, esse tem dificuldade de trabalhar em rede, logo na sensibilização. Por quê? Porque ele não consegue vislumbrar cenários. Ele só consegue viver o cenário. E naquele momento é preciso entender o que vai acontecer ainda no futuro. É uma perspectiva, uma visão de futuro. Existem os outros, que são tipos de empresários, que eles ouvem, ficam calados, mas depois saem detonando tudo que foi falado. A gente chama esse empresário de besouro do cão, sabe? Então tem uns que eles não falam nada na hora, mas como são incrédulos, saem falando mal. No entanto, existem alguns que têm uma visão pioneira, eles conseguem perceber esse detalhe, eles se engajam com facilidade e são aqueles que mais dão frutos, dão bons resultados.
Então, essa reunião de Uhum. sensibilização, você perguntou, Jaque, você é incisivo, é assertivo? Sim. Alguns saem incomodados. Eu Uhum. jamais saio da questão do respeito, da Claro. humildade, não é? Mas a metodologia, ela ensina que você tem que falar a verdade, ser Uhum. transparente e mostrar o que é que vai acontecer. E aí, Uhum. depois que isso acontece, alguns que vão aderir continuam e querem mais. Uhum. Entendeu? Querem mais. Entendi. Aí nós entramos no primeiro ciclo que a gente chama de fundação e implantação da rede. Esse Uhum. primeiro ciclo, ele significa o quê? Como é que nós vamos montar esse grupo? Aí tem que se estudar afinidades, as pessoas têm objetivos em comum, como é que elas podem ganhar juntas, onde é que Uhum. elas estão inseridas no mercado, quais são as expertises que eles têm que podem juntar um ao outro. Os Uhum. segmentos são também afins, há a possibilidade de juntar esses segmentos. Ou seja, é preciso ter um certo equilíbrio do grupo. Um Uhum. grupo muito desequilibrado, quando você tem pessoas que têm, por exemplo, grandes empresários com microempresários, com pequenas empresas, o que acontece? Esse grupo ele fica difícil de ser conduzido. Por quê? Porque quem determina a velocidade de um grupo não é o que é mais forte no grupo, é o que é mais frágil. Por Uhum. incrível que pareça, ele é que É, determina a é aquele, velocidade. a gente percebe isso também, por exemplo, a gente está fazendo aqui um desenvolvimento da turma no digital, né? A gente está passando por Ah, uma transformação digital. E aí isso. o que é que a gente percebe? Tem aqueles que são mais lentos, então a gente não pode puxar muito Pronto. rápido aqui para quem já está lá em cima, porque a gente tem Ah, que fazer esse pessoal aqui subir também, né? Aí a isso. gente brinca, a gente diz, ó, vamos subir no sarrafo aos poucos, né? Isso. Que o atleta ele vai treinando e vai Isso. subindo o sarrafo. Então, a gente entende isso aqui porque a gente percebe isso, né? Que a Hum, pessoa, que se você está num grupo e você quer que o grupo tenha o mesmo alinhamento, quem está um pouquinho para trás, você tem que esperar até ele acompanhar, não é isso? isso. E na rede é do mesmo jeito. Então, esse primeiro momento, que é o chamado de fundação, é o momento em que se observam esses detalhes para que o grupo tenha uma certa homogeneidade, um Uhum, certo equilíbrio. Porque aí sim esse grupo vai ser longevo. A gente chama um grupo sustentável. Ele vai poder dar frutos, entende? Bom, aí uma vez que o grupo agora foi bem estabelecido, nós entramos na metodologia propriamente dita. O que é? O grupo, então, ele vai entender como é que é o tipo de liderança que é trabalhado numa rede de negócios. A liderança de uma rede de negócios não é autocrática, não existe chefe, não tem o que manda. A liderança ela é toda participativa. É uma liderança em que as pessoas servem umas às outras. É um outro tipo de liderança. É outra coisa. Tem que ser explicado. E tem que uhum, ser vivenciado também, né? Então a uhum, pessoa uhum, entende, a pessoa, diga assim, o grupo entende a forma da liderança. A gente forma comissões de trabalho dentro desse grupo. Todo mundo faz alguma coisa. Todos têm comissões para trabalhar em projetos para trazer para o grupo. E aí, então, a gente entra num momento que é o primeiro momento de fechamento desse instante, que é quando o grupo ele sabe exatamente o que vai fazer. E aí ele está preparado para um planejamento. A gente faz o planejamento do grupo, estabelece o que é que o grupo vai trabalhar. A forma de trabalhar o planejamento, ele é todo calcado em cima de visão de futuro, porque eu não uhum, vou fazer uma matriz SWOT em cima de um grupo que agora está começando. uhum, Bem, uma vez que o grupo fez o planejamento, sabe como é que vai trabalhar, entende a questão da sua liderança, ele então parte para um benchmarking. O uhum, benchmarking mostra que as pessoas estão dispostas a crescerem umas com as outras. Não é? E aí a gente então termina esse ciclo, esse primeiro, fazendo como é que as pessoas podem comprar juntas e ganhar dinheiro juntas. Aí encerra o primeiro uhum, ciclo. Então, isso aí tem um método, tem uma forma de acontecer. E uhum. dá certo. O que é que não Me dá fala, certo? me Só para fala uma fechar. coisa. Ah, tá, desculpa. Só para eu não esquecer, né? O Aham, que é que não dá certo? É quando as pessoas se embrenham num projeto de formar uma central de compras sem saber o que quer, só quer ganhar dinheiro, e aí o que acontece? Nada. Eles não vão ter uhum, resultados a longo prazo. Pronto, é isso uhum. aí, meu amigo.
Jaque, deixa eu te perguntar, como é que você chama essa metodologia, né? E eu sei que você já falou que existem etapas, né? E aí a gente, às vezes, as empresas, né, elas pensam logo, ah, isso aí é um custo irreal, a gente não vai conseguir. Como é que a gente pode, isso pode ser dividido em etapas, né? Essa implantação da rede, até para as pessoas realmente começarem a se capitalizar mais, ou então a pensar em investir, porque muita gente enxerga, né, assim, o pequeno empresário, ele vai enxergar como um custo, ele não vai enxergar como investimento, né? Ele, eu vou ter o custo da consultoria lá para implantar a rede, né? Então, às vezes, por exemplo, eu faço parte de outras redes e aí tem um custo mensal. Então, a gente entende que é um custo e não um investimento. Como é que a gente pode mostrar para as pessoas que elas podem iniciar uma rede, né? Quais são os passos, o tempo, né, que leva para essa geração dessa rede, para a coisa começar a funcionar, né? Para a coisa começar as pessoas entenderem, porque assim não é um processo rápido, né? Você vai mudar, praticamente mudar a cultura, né? De trabalhar em bando para trabalhar em grupo, né? Então, Isso. fala um pouquinho para a gente dessa tua metodologia, como é que é a implantação disso numa rede? Ok, boa. Então, assim, primeira coisa que o grupo pode fazer é assim, eu tenho um sindicato, esse sindicato faz parte da indústria, é do comércio. Se ele sabe qual é o sindicato ele pode pleitear uma ajuda financeira para isso. Alguns sindicatos, por exemplo, a Federação da Indústria, não é a FIEC, implantação de redes de negócios. Para você ter uma ideia, olha, o setor de panificação hoje tem uma rede, rede pão. O setor químico Uhum, tem uma rede, multiquímica. O setor de rochas ornamentais, que é mármores e granitos, tem uma rede, rede rochas. O setor de o sindicato de laticínios, o Sind Laticínios, tem a rede lácteos. O pessoal das cerâmicas, o Sind Cerâmica, agora vai montar uma rede para o pessoal das cerâmicas. E o pessoal de alimentos também já está. Mas o que é que acontece? A federação, ela ajuda na formação da rede. Então, a uhum, primeira coisa, Jaque, eu não tenho recurso. Então, eu faço o seguinte: existe um grupo que está querendo? Existe. Quanto tem que ser o tamanho desse grupo? Para uma rede poder começar, não precisa muita gente. Olha, um grupo com muita gente, geralmente, não consegue rodar uma rede no início. Um grupo uhum, bom para começar a rodar uma rede são 15 empresários, 15 empresas. Um número, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, esse é um número que dá para fazer bons negócios, dá para gerar um grupo legal, dá para trabalhar formação de grupo. Então, primeira coisa, tem recurso na Federação do Comércio? É provável que tenha. Câmara uhum, da Indústria? É provável que tenha. Outro que pode também trabalhar grupos e redes. O Sebrae. O Sebrae ele já formou muitas redes de negócios. Então, uhum, prospectar a informação do Sebrae, isso aí também é importante. Agora, o que uhum. é mais interessante é o seguinte, é que quando você começa pensando em custo, você já vai dizer assim, eu já vou tirar dinheiro do bolso. Isso é verdade, né? Uhum, Mas a primeira coisa que eu sugeriria era o grupo ter uma palestra de sensibilização. Vamos fazer o uhum, seguinte: a gente tem dúvidas, nós não queremos começar assim de forma atabalhoada, a gente não sabe como é. Então, faça o seguinte: vamos ouvir uma palestra de sensibilização para entendermos como é que nós nos inserimos nesse contexto. E isso uhum, daí é um valor pequeno para você ouvir uma palestra de sensibilização. uhum, Mas, se você disser assim, quanto tempo dura para implantar uma rede? Esse essa implantação da rede, para ela se tornar sustentável e longeva, é um ano para se implantar uma rede. É um ano. E esse um ano ele é dividido em 3 ciclos de 4 meses. Então, o primeiro ciclo, 4 meses, que foi esse que eu já falei. É a sensibilização, é a uhum, formação da rede, não é a fundação, é a implantação, é o benchmark, é o planejamento, é saber como é que vai trabalhar as comissões, é fazer a primeira compra em conjunto com eles, ou a primeira venda. De repente, uhum. existem empresários que dizem assim, rapaz, eu não quero trabalhar compra, eu quero trabalhar venda. É possível? Sim, você pode fazer vendas em É, conjunto. Bem, é, aí no, ah, não, só para pode fechar continuar. o ano,
Eu vou só para fechar o ano. Então, primeiro ciclo é esse. Aí nós entramos no segundo ciclo, de mais 4 meses. O que é que esse segundo ciclo aborda? No segundo ciclo, nós trabalhamos a institucionalização da rede. O que é isso? Essa rede passa, então, uma vez que ela se formou e que já tem uma certa história, já existem atividades e concepções feitas dentro da rede, ela vai para a mídia. Nós vamos ter que divulgar, nós vamos ter que mostrar para o nosso setor, para o segmento, para a comunidade, o que é que a nossa rede está fazendo pelo segmento. Isso aí começa a dar um boom na rede, porque ela começa a ser notada, não é? Nesse momento, trabalha-se a normatização da rede, através de um regimento interno, e aí, então, ela se institucionaliza na comunidade. Passados estes 8 meses, nós entramos nos últimos 4 meses para formar um ano, que é o momento em que a rede, agora, já normatizada, já implantada, já com compras, nós fortalecemos o trabalho das compras em conjunto com um sistema em que nós colocamos um sistema com uma plataforma para uma compra em conjunto profissionalizada e podemos, então, abrir a rede para novos entrantes. Ou seja, as pessoas agora poderão, se quiserem, ingressar na rede. E aí sim ele vai ingressar numa rede já formada, estruturada, já trabalhada, já estruturada, entendeu? Então fecha-se o ciclo de um ano. E aí continuam apenas auditorias externas. Ou seja, as auditorias serão feitas quando necessárias, porque no terceiro ciclo, que é esse que eu falei dos novos entrantes, ele é também chamado o rito de passagem. É o momento em que os consultores entregam para a rede o seu protagonismo. Porque até então os consultores estão muito ali com eles, mas nós não criamos uma relação de dependência. Não interessa para um consultor ter uma rede claudicante, mancando, e precisando do consultor. Não, ela tem que ser independente, saber trabalhar junto, ganhar dinheiro sozinha. E aí a gente fecha o ciclo e é fantástico. É isso que acontece. Muito legal. O Pablo está perguntando aqui, que está falando aqui que ele não conhece rede para gráfica. Ele está perguntando se seria possível, né, para esse ramo de gráfica, implantar uma rede. Show de bola! É plenamente possível, sim. Aí é importante que haja uma pessoa para mobilizar esses empresários das gráficas, para que eles possam, um dia, que aí tem que se marcar isso, possamos fazer uma palestra de sensibilização para eles, que é a mesma coisa que a gente faz para os outros empresários, para que eles entendam como eles podem ganhar dinheiro juntos. Isso é possível. Olha, se grandes organizações hoje estão se fundindo, acontecendo fusões, os pequenos têm que estar juntos para poderem ganhar juntos. Isso é plenamente possível. Então, é o Pablo, meu amigo Pablo. Com certeza, viu? Agora, tem que ter só uma pessoa que mobiliza esse grupo, né? Tem que ter uma liderança para puxar esse povo. Tem que ter uma liderança. O que a Imóveis Fortaleza aqui está perguntando, está falando, na verdade, é que a rede funciona semelhante a cotistas de empresas ou cooperativas? São coisas diferentes. Eu já até dei um toque no início. Uma cooperativa, ela tem uma razão de ser. Quando se coloca uma cooperativa, as pessoas elas têm que ter objetivos muito mais claros do que querem. E a cooperativa ela requer um trabalho muito mais profundo e requer um apoio de pessoas externas para que, não só na questão da própria formatação, da montagem de uma cooperativa, que não é tão fácil, mas a manutenção dela. Então, cooperativa, ela tem um modo de ser. As pessoas, quando querem comprar juntas, ou vender juntos, ou negociarem serviços juntos, é possível. Não é? Aí é a questão da cooperativa. No entanto, a rede de negócios é uma associação empresarial de pessoas que começa de uma forma informal, ou seja, ela não é formal logo no início. Quando a gente começa a trabalhar as redes, ninguém tem CNPJ ainda. Nós ainda estamos formando o grupo. Quando chega no segundo ciclo, lá para o 5º ou 6º mês, quando se faz o regimento interno, aí sim a gente vai formalizar a associação. Então, ela não começa logo com documento, com nada disso. A gente começa trabalhando comportamento. Não adianta eu trabalhar estrutura,
gestão, eu trabalhar essas questões financeiras, se o grupo ainda está um querendo destruir o outro. Não adianta. Eu tenho que trabalhar o grupo. Isso Né? é tão verdade. Eu vejo demais isso. Já vi muitas redes de negócio que iniciaram, mas não perduraram. Por quê? Porque iniciou errado. Se iniciou pensando na questão da gestão, da estrutura, de ganhar dinheiro junto. Vamos fazer isso, vamos viajar para tal canto. O oba-oba era legal. Mas oba-oba, quando as pessoas começam a saber os defeitos um do outro, porque eles têm que estar se vendo muito. E eu sempre digo, quando eu faço as palestras de sensibilização, que aliás é uma das coisas que incomoda, é quando eu digo, olha, vocês têm que se ver toda semana. Vocês têm que trocar ideias toda semana. E tem uns que perguntam assim, o que é que a gente vai conversar toda semana? Existe assunto para a gente conversar toda semana? Eu disse, tem e falta tempo. Agora, é preciso saber como é que faz uma reunião assertiva. Reunião não pode ficar com aquele lero-lero, aquela conversa mole. Reuniões concisas, objetivas, com começo, meio e fim, com tema, com pauta, com horário de começar e terminar. Isso tudo é de forma profissional. Então, dá certo quando tem uma ajuda externa. Entendeu? Perfeito, perfeito. A Bia está falando aqui que coletivo é o futuro. Quem não perceber isso a tempo não vai muito longe. Né? Ô, É uma Bia, você está realidade. inspirado aí, viu? É verdade. É verdade, é verdade. Você A Bia... sabe, Michele, eu uma vez, eu tenho essa metodologia, que é para redes de negócio, eu desenvolvi também essa metodologia para implantar dentro das organizações. Né? Então, isso aí é tipo assim, é um empowerment que a gente faz dentro das organizações. Alguns empresários ainda arcaicos não entendem que no momento em que os colaboradores percebem o que eles podem inovar, o que eles podem tomar a dianteira para resolver problemas, implantar novas soluções e darem bons resultados, com uma autonomia que é dada pelo dono, isso aí é a melhor coisa que existe. Mas você sabe o que eu já observei? Quando a gente leva essa proposta, o dono ainda gosta de ele dar. Ele é quem diz o que cada um tem que fazer. Aí as pessoas ficam ainda esperando o que tem que ser feito. Isso é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Eu trabalhei em algumas empresas e uma delas eu me sentia assim, né? Eu chegava tinha várias ideias, a criatividade aqui borbulhando, só que eu não podia fazer, tinha que ser daquele jeito. E isso para o profissional, principalmente para o que é criativo, porque é empreendedor, é muito frustrante, né? E você acaba tolhendo os talentos dentro da sua empresa e perdendo essas pessoas, né? Ao invés de você estar ali alimentando aquele profissional e dando oportunidade para ele crescer, se desenvolver, você corta as asas dele. Era uma coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, no caso do ramo imobiliário, como a gente não tem essa ainda, né? Esse grupo, né? A gente trabalha um pouco em bando mesmo. Quem tem uma imobiliária, ela pode fazer isso internamente com o seu grupo, já que você tem ali os associados, né? Que são corretores, que eles não são CLT, eles estão ali por vontade própria, porque gostam daquela metodologia da imobiliária, porque aquela imobiliária tem muita tração, tem muita penetração dos incorporadores. Então, a gente consegue desenvolver isso dentro da nossa empresa? Pronto, boa pergunta. Eu já desenvolvi esse trabalho em algumas organizações que eu não vou falar o nome agora porque não seria interessante, eu sei lá, depois o dono vem para cima de mim, né? Mas é assim, ele tinha lá algumas dificuldades na questão das vendas. Por quê? Ele tinha aproximadamente quase 30 gerentes que trabalhavam nas vendas, com cada gerente com grupos de consultores de vendas e grupos que alguns tinham 15, outros tinham 18, outros tinham 20. Então você vê que era um grupo grande, não é? Mas o que é que aconteceu? Chegou um momento em que não se crescia mais, bateu num teto e o grupo não dava mais o resultado além daquilo. Foi então quando a gente pensou em estabelecer esse projeto que é dar exatamente uma dinâmica diferente àqueles que estavam coordenando o setor de vendas. Qual foi a dinâmica? Primeiro, o grupo começar a entender que eles não são, ou ele não é, o grupo não é uma pluralidade de solidões.
essa palavra é até interessante, né? Uhum. O que é uma pluralidade de solidões? É um grupo serial, é uma série de pessoas em que eu me fecho, tudo que eu sei é só para mim e eu não compartilho com ninguém. Uhum. Muito bem. O que é que acontecia com isso? Alguns eram top, outros eram top menos alguma coisa. O Uhum. grupo era desequilibrado. Mas Uhum. por quê? Porque o grupo era desunido. Dentro da empresa. Eu estou falando isso, Sim, não é fora. Dentro da empresa. O sim, grupo era sim. desunido. Quando se percebe que um grupo é desunido dentro da empresa, o que é que acontece? Outros grupos dentro da empresa também passam a querer o quê? Mostrar que aquele grupo ele é tão ruim quanto ele está mostrando que é. Então, Uhum. outras áreas da empresa diziam, não, mas esse pessoal aí não dá resultado porque eles são assim, assim, assim. Então, eles não perceberam que eles precisavam mostrar dentro da empresa que eles conseguiriam muito mais do que poderiam conseguir. Mas aí foi preciso chegar um agente externo, que no caso eu cheguei lá e falei para o grupo, vocês precisam sair de bando para grupo. Primeira coisa que eu disse. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, vocês têm que. Uma das coisas do grupo é compartilhar desejos, aspirações e compartilhar competências. Vocês estariam dispostos a compartilhar as competências de vocês e diluí-las dentro do grupo? No começo, eles tomaram um susto. Uhum. Aí eles perguntaram o que significa isso. Significa vocês trabalharem em um grupo de tal forma que um ajude o outro a crescer e passe informações que você tem e o outro também passe para que vocês tenham uma dinâmica só de trabalho. Perfeito. Entendeu? E aí o que aconteceu? O grupo teve uma, a gente até usa até a expressão, ele catapultou. Quer dizer, Uhum. ele teve assim um impulsionamento. Por que ele não impulsionava mais? Porque muitas competências e saberes estavam velados. Então, um grupo de quase 30, só tinha lá uns 10, que eram 30%, que estavam dando resultado e Uhum. achando que era a melhor coisa do mundo, porque eu estou mostrando que eu sou melhor que o outro. Sim, mas e a empresa? Está ganhando o que com isso? Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, a pessoa não pode pensar, eu sou o resultado da empresa. Não, você é uma parte do resultado da empresa. Você tem que pensar de forma competitiva, mas o nome da organização, não o seu nome. Ora, quando eles Uhum. entenderam isso, olha, foi assim uma ascensão tão grande que eles, inclusive, para você ter uma ideia, uma coisa que eles eram muito cobrados, mas muito cobrados mesmo, inclusive pelo dono, e eles não conseguiam dar o que o dono queria, eles deram além do que o dono estava esperando e até um setor da empresa que vivia só para cobrar isso, ele deixou de existir. Olha Teve só. um, teve um setor Não, lá não que tinha mais necessidade, né? para quê? Para que eu vou ter um setor para estar cobrando os caras o que eles não estão dando? Se agora eles é que trazem o que eles precisam, porque eles sabem Uhum. o que tem que ser feito. Uhum. Porque, olha, a pior coisa que tem é o funcionário que você tem que dizer para ele o que é que ele tem que fazer todo dia. Você não precisa É, dizer para ele. Ele tem que saber o que é e inovar. Essa parte da inovação nas organizações só acontece quando as pessoas já resolveram os primeiros problemas, que é solução de problemas. Tem muito é empresário verdade. resolvendo problema, porque ele cria o problema, Uhum. lamentavelmente. Né? Uhum. Então, a sua pergunta, já que no nosso setor dá para fazer? Claro que dá. Quantos Uhum. profissionais no ramo imobiliário poderiam fazer um grupo de profissionais em que eles pudessem fazer um grupo coeso, um grupo de rede, um grupo em que eles ganhassem dinheiro juntos, em que eles pudessem trabalhar juntos? Uhum. Agora, eles sozinhos não vão conseguir isso. Por É quê? Porque ele não verdade. tem um método. Ele não sabe nem por Uhum. onde começar. Né? Eu sei Uhum. por onde começar e Uhum. ajudar vocês. Não é? Com Então é certeza, com possível. certeza. Não, muito legal e é uma realidade, viu? Isso aí que você está falando. E muitas vezes o que acontece? Você acaba minando os outros grupos, aquele que se destaca, né? Acaba sendo minado pelos que não conseguem, pelos que não Uhum. se desenvolvem, né? Então ele Isso. fica ali praticamente isolado, aí ele se isola mais ainda, porque Mais ele diz: ainda. não, se os outros não estão nem aí para mim, eu estou aqui, eu vou continuar aqui fazendo o meu Isso. trabalho e me fechando mais ainda. Então Isso. acaba que gera aquela competição que não é saudável, né, para a Isso. empresa. Né? Pode ser Legal. saudável para quem está lá em cima, mas para a empresa em si, para o contexto da empresa, não é saudável. É muito legal. Já que me fala uma coisa, para começar uma rede, você já me falou aí que
entre 10, 15 pessoas dá certo, né? O que é que o líder, né, aquela pessoa que vai estar lá e dizer assim, hoje eu acordei, eu vou montar uma rede. Quais são eu posso falar assim, o perfil das pessoas que aquele tem que procurar? Por exemplo, o Pablo que falou aí da rede de gráfica, o que é que ele tem que procurar nos outros para chegar para o outro e dizer assim, vamos montar uma rede? Nós vamos fazer tal coisa, né? O que é necessário, o perfil, né? Dessas pessoas que amanhã eu vou acordar e vou querer montar uma rede. Certo, boa. Bem, primeira coisa é o seguinte, ele tem que ter pessoas que queiram se engajar porque precisam da rede. Porque ninguém vai com a rede se ele diz assim, minha empresa está um céu de brigadeiro, eu não preciso de ninguém. Então eu não vou atrás de uma pessoa dessa. Por quê? Porque na visão dela, ela não precisa. Agora, se você conhece empresários que hoje precisam melhorar no seu ramo, lá dentro da unidade Fabril, eu preciso melhorar a gestão de pessoas, eu estou com um certo problema na minha gestão financeira, eu não sei comprar direito, eu compro caro porque eu não sei fazer uma boa compra. Então, se eles têm esses problemas, são problemas que afligem basicamente a maioria deles. Então, a primeira coisa é quais as necessidades que eles têm que gostariam de ser supridas. Porque se não for suprir necessidade, ninguém vai para uma rede. Então, a primeira coisa é essa. Uma vez que você entenda isso, a segunda coisa é essas pessoas que são donos de empresas, essas empresas, elas têm mais ou menos uma performance parecida, para não ficar um muito grandão e um muito pequeno? Tem. Legal. Então, aí tem que ter uma pessoa que é uma liderança, no caso, uma pessoa que seja mobilizadora, e ele realmente conclame esses empresários para um momento de sensibilização. Pessoal, hoje o mercado, hoje a realidade é trabalhar rede de negócio. Nós estamos perdendo dinheiro trabalhando isolado. Nós podemos trabalhar em conjunto. Vamos fazer isso? Vamos buscar informações? Vamos saber quem pode nos orientar? E aí sim a gente pode fazer uma palestra de sensibilização e a partir daí os passos serão dados. Mas o momento inicial que ele tem que fazer é isso. Quem são as pessoas certas, quem são as pessoas que poderiam ser sensibilizadas e que poderiam trabalhar em grupo. E aí a gente toca o trabalho. Entendeu? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, assim, é muito legal a gente ter esses insights, porque como a Bia falou, é uma coisa que não vai, assim, é o futuro, é o presente, na verdade, né? Você trabalhar em comunidade, trabalhar em rede, ter esse olhar para o outro, não sozinho, né? Crescer em grupo, não em bando, né? Porque realmente fica mais fácil. Depois que você faz toda essa trajetória, né? Faz esse trabalho aí de um ano, aí é como você falou, você não vai ter a bengala ali do consultor. Você pode até chamar para depois dar uma palestra motivacional, ou então fazer um ajuste ali no meio do caminho, vai fazer alguma mudança, chama o consultor, mas você não necessariamente tem que ficar com aquele consultor a vida toda, né? Então, eu acho que é muito legal, o seu trabalho é incrível. Eu participei já de uma palestra de sensibilização que, para mim, foi transformadora. E eu acho que vamos fazer negócios juntos no mercado imobiliário, né? Vou Com trazer você, certeza. vou trazer você para... Não sei se você trabalhou com imobiliário ainda, com consultora e tal, mas se não trabalhou, vou trazer você para ser picado pelo mercado imobiliário, que é sensacional, é Com certeza. empolgante. Ó, Tem e um Michele, bocado de gente sabe, trabalhando em bando. isso. E o seu tema hoje foi um tema muito interessante, porque quando você diz transformando contatos em parceiros de negócios, ou seja, como eu falei lá no comecinho do nosso momento hoje, o networking hoje, que a gente pode inclusive chamar de networking cooperativo, é um dos mais promissores hoje. Porque o que é que significa isso? Não é o momento em que eu simplesmente tenho uma carteira ou eu tenho um número de pessoas com quem eu me relaciono e pronto. Ah, eu tenho aqui esse pessoal quando eu preciso deles. Não, não é isso não. O network é muito mais do que isso. Você precisa estabelecer relações profissionais que gerem oportunidades de compartilhamento de interesses e que você possa gerar benefícios para você e para as pessoas que estão com você. Mas isso tem que ter o quê? Tem que ser como um músculo. Network é um músculo.
ele tem que estar sempre sendo exercitado, trabalhado. Não é só uma reunião que eu vou, entrego o meu contato e agora as pessoas vão me solicitar. Não, não é isso não. Você precisa estar construindo a cada dia as pessoas com quem você vai contatar e vão se lembrar de você. E passar de um network para um parceiro requer confiança. Ninguém vai fazer parceria com ninguém só porque sabe que você é bom naquela competência. Por quê? Porque eu preciso confiar na pessoa. O processo de confiança, ele é emocional, não é racional. Ninguém delibera que vai confiar em alguém. Eu preciso agir junto, eu preciso estar junto. E isso é rede de negócio. É verdade, perfeito. Estão falando aqui, Julie, está falando aqui que o seu curso novo está incrível. Onde é que está esse curso? É na internet, é YouTube? Onde é que é esse curso? Isso é o seguinte, o curso muito bom aí, você falar, meu amigo. Uma das coisas que eu trabalho, isso aí também há muito tempo, desde 2004, eu trabalho com oratória, não é? Comunicação e oratória é uma atividade que eu desenvolvo, exerço, gosto muito. E eu já tenho uma plataforma, inclusive pela Elore, em que eu tenho lá um curso com 12 módulos, um curso bem forte, bem trabalhado, bem robusto, mas para trabalhar a oratória no presencial. E aí o que aconteceu? Com a pandemia, o presencial ele ficou muito descontinuado, né? Em função de não se poder fazer evento. Hoje tudo é online, né? Então, o que é que eu fiz? Eu desenvolvi um outro curso em que eu intitulei Iniciando Sua Oratória Online. Então, a oratória agora online. São 9 módulos conceituais, 6 bônus, em que nos bônus eu digo como é que você aprende a respirar, como é que você faz exercício de relaxamento, quais são os passos que você tem que dar para fazer uma fala com tranquilidade. Como é que você, por exemplo, você começou a sua live hoje, eu considero lá, começou na hora, já começou empolgada, né? Já começou sorrindo. Então, as pessoas hoje, tem uns que fazem lives, e eu até aprecio, mas já imaginou uma live em que a pessoa fica esperando o pessoal entrar, fica esperando, olhando para a câmera e tal. Então, tem algumas coisinhas que a gente orienta que pode ajudar muito nesse sentido. Então, lá no @JacquesSchaumann, no meu Instagram, você pode, lá no link da bio, lá você tem todas as informações e nós estaremos já lançando com valores e tudo para a gente poder... Você vai poder ter um acesso a uma plataforma, fazer o curso, vai ser um valorzinho legal para todo mundo. Muito bom, né? Sensacional. Você já quero esse aí, viu? Esse aí pode me contar lá como aluna, que já estarei lá, presente. Show de bola, vai ser muito bom. Ok. Já que estamos aí com 1 hora de conversa, foi sensacional. Nem parece, eu acho que né? nem parece. Quando a conversa é boa e o papo é informação e é o que a gente sempre procura trazer aqui. E você é sensacional. Eu me encantei quando eu fiz aquela sua palestra Pocket, né? Lá com as meninas, com as especialistas. E fiquei realmente com você aqui na mente, né? Pelas palavras que você falou e que você trouxe aqui para a gente hoje. Então, parabéns pelo teu trabalho, é muito bacana mesmo, é muito bom saber que tem pessoas que estão trabalhando, pensando no coletivo, pensando em rede, desenvolvendo pessoas. Mais uma vez, muito obrigada, né? E vamos nos encontrar aí, com certeza, hein? Com certeza. Já vou olhar meu orçamento para ver se encaixa. Tá bom, minha querida, tá bom. Eu quero aqui agradecer esses amigos aí que estiveram nos ouvindo, participando também. Nós entramos aqui no momento que eu chamo de flow. Nós não vimos o tempo passar e eu consegui exercitar muito o meu eu experiencial de uma forma muito intensa. E eu fui muito feliz em ter um grupo tão bom participando e perguntando. Estou à sua disposição, meu amigo. O que precisar. Tá joia. Obrigada, Jack. Tudo de bom. Fica com Deus. Beijo. Você também. Um forte abraço. Tudo de bom.